Opa, pessoal, antes da gente prosseguir, deixa eu avisar uma coisa aqui rapidinho. Esse vídeo é uma republicação de um conteúdo antigo lá do canal anterior. Ele serve como ponto de partida para uma sequência de vídeos sobre o universo de God of War que vai rolar aqui no canal. Por isso, a edição tá num formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Ainda assim, a discussão é importante e vai ajudar bastante a entender o que vem depois. Então assiste até o final para não ficar perdido nos próximos vídeos, beleza? É isso, boa diversão. Você já parou para pensar em algum momento sobre o passado do guerreiro espartano mais conhecido da cultura pop? Em 2022 tivemos uma sequência magnífica da saga God of War acompanhando um pouco mais a história do fantasma de Esparta. Entretanto, já houve um passado onde Kratos era temido como uma besta destruidora, passado esse que volta e meia se ergue para assombrá-la em seus sonhos. No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre como Kratos se tornou um monstro que o engoliu quase por inteiro. God of War começou com simples jogos em meados de 2005 no antigo, mas amado console PlayStation 2. Saudades, inclusive. Trazido como um jogo do gênero hack and slash mais voltado para o confronto frenético de dezenas de inimigos, a história contava as desventuras de Kratos, um soldado espartano que foi enganado por Ares, o deus da guerra, e obrigado a servir por anos a fio como algoz sanguinário e implacável, cometendo, a mando de Ares, os maiores delitos de sua carreira, ceifando vidas e trazendo terror por onde passava. Então, percebendo que estava sendo usado e em busca de liberdade e perdão por suas atitudes, Kratos encara uma aventura guiado pelos outros deuses para encontrar um modo de deter Ares, que estava abertamente se rebelando contra todo o panteão, e assim o faz. Mas ao fim de tudo descobre que ele mais uma vez havia sido enganado pelos deuses, e foi usado apenas como uma arma para deter um monstro ainda maior. Esse é o primeiro enredo do jogo, e acompanhando seu desenrolar somos induzidos a pensar que Kratos é uma vítima das mentiras dos deuses, mas se olharmos mais a fundo perceberemos que ele é o único vilão de sua história. Não ficou convencido? Então reflita comigo. Quando Kratos ainda era um espartano comum, tudo o que ele buscava era a glória e fama. Em sua juventude, como general de Esparta, Kratos conquistou os maiores desafios de seu povo, justamente para escalar os maiores degraus no círculo social de Esparta. Muitos desses desafios eram inclusive um massacre de povos menores e desprovidos de forças militares como as de seu exército. Kratos já havia massacrado muitas vidas antes mesmo de se tornar algoz de Ares. Em uma de suas incursões, ele acabou encontrando monstros ainda piores, e por subestimar a força do exército inimigo, o ainda jovem general foi derrotado e colocado de joelhos. Prestes a ser morto, Kratos diz as palavras que selaram seu destino. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours! A escolha de servidão ao deus da guerra não partiu da divindade, mas da covardia de Kratos diante de sua morte, sendo esse o pontapé inicial para a história mais sangrenta do espartano, já que, como arma de Ares, Kratos precisava ser lapidado e transformado num instrumento perfeito para a guerra. Dessa maneira, ele foi induzido a vitimar a sua própria família. Com as cinzas de sua esposa e filha eternamente afixadas em seu corpo, ele carregaria a alcunha de fantasma de Esparta e em suas mãos o tormento do sangue de todas as suas vítimas. Apesar da história pesada que Kratos possui, paralelamente podemos fazer uma analogia quanto ao preço que o pecado cobra em nossas vidas. Quando foi introduzido no seio da humanidade através da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou como uma força de corrupção que veio corroendo pouco a pouco o ser humano de dentro para fora, sendo necessário que o preço para a libertação fosse pago com o sangue do Filho de Deus para dar salvação àqueles que tiveram coragem de buscar. Entretanto, mesmo após esse sacrifício, a humanidade ainda insiste em se entregar às gavinhas do pecado, mesmo que ela custe um preço alto, como sua vida ou a vida daqueles que estão à sua volta. Não apenas a morte física pode ocorrer, como também a espiritual. Na história do jogo, os deuses não poderiam conceder a Kratos o perdão pelos seus atos, pois isso estava além de seus poderes. Fazendo um breve paralelo aqui, os deuses das culturas antigas não tinham interesse em redenção de seus adoradores, mas eles buscavam apenas a adoração ininterrupta à sua pessoa, como se fosse uma espécie de alimento ao seu ego, como vemos na história do jogo. Os deuses temiam, na verdade, pela sua integridade em vez de se preocuparem com toda a criação que poderia ser arruinada pelo rolo compressor chamado Kratos.
A salvação é uma equação que não se aplica aos panteões ficcionais, mas no mundo real a recebemos pela graça do nosso Deus, pois ele sim possui poder para isso, através do sacrifício de sangue que Cristo ofereceu. Isso porque o preço para a salvação que recebemos deveria ser cobrado de cada um de nós. Haja vista que, quando estabelecido no Antigo Testamento que o preço pelo pecado seria a morte, a única maneira de pagar essa cédula devedora seria com a vida e com o sangue. E foi o que Jesus fez quando se sacrificou, tendo em vista a missão que lhe dispunha naquele momento. Dessa maneira, tenha atenção nas escolhas que você tem feito na sua vida. Kratos pode ser um personagem ficcional, mas suas mazelas provinham de escolhas ruins que ele fez, e todos estamos sujeitos a esse problema. Diferente de Kratos, porém, o sangue que cobre nossas mãos não será cobrado de nós, pois Cristo chamou para si toda a culpa na cruz, e todo aquele que nele crer, ele os fez limpos e livres para sempre.